Fala galerinha do Hora H Esportes, estamos aqui para mais uma live e hoje receberemos Thay Albuquerque. Cara, é diferente, hein? Hoje será uma live diferente, iremos falar com uma dublê. Cara, vamos ver como que é a vivência dela, como que é as situações todas que vive. Aloysio, grande amigo. Lucas Silva, já voltou, Lucas Silva? Já tá em Santa Catarina? Rapaz, hoje vai ser bacana, diferente aí a nossa live. Ela também gosta muito de esporte, pratica muitos esportes radicais. Opa! O Yuri, presente aí, Yuri. Grande abraço, meu irmão. E iremos falar aí com ela. O que vocês tiverem aí de perguntas aí, pode mandar aí que ela estará respondendo. Claro, mediante a pergunta, né? Márcio também presente. Aí, Márcio, grande abraço, meu irmão. Ô Lucas Silva, tá em Santa Catarina já, meu velho? Silva que é o volantão aí, lá de Santa Catarina, presente na live. Grande abraço, meu irmão. É isso aí, Marcião. Hoje promete, Yuri. Hoje promete. Hoje será uma live diferente. Diferente do que a galera tá acostumada aqui, né? No sentido de... Você tem casinha? Ô, Robson! Grande abraço, irmão. Você? Robinho. Grande abraço, meu irmão. Assim que passar tudo isso aí, dá um abraço em todo mundo, né? Acho que o que a galera mais procura é dar um abraço em todo mundo. Estão me ouvindo bem aí? Tá tudo certo? Já conectou aqui comigo, já falou que daqui a pouco ela entra. Será uma live... apesar que a semana tá cheia, hein? Semana, para quem pegou a agenda da semana aí, a semana tá cheia aí. E agora há pouco também, segunda-feira que vem aí, não está na semana, né? Será um esporte diferente também, hein? Um esporte aí, handebol, cara. Nós vamos falar com uma atleta do handebol aqui. Vai ser bem bacana também. Segunda-feira que vem, dia 29. Fala, Edi. O Edi. Aí, a câmera melhorou, hein, Edi? Agora tá bom a câmera, hein, velho? Ó o Átila. Opa, Átila. Beleza, meu velho? Grande abraço. Ficou muito louco aí seu vídeo com o Peu. Lá do... Muito louco ficou o do canal do Peu lá, cara. Bem bacana o vídeo. Quem quiser compartilhar aí, depois você manda aí. Edi, ficou bem melhor, né, cara? Bem melhor. Ô, cara, vou ver se eu consigo já contactar ela aqui. Chamar ela pra conversa, né, velho? O que é, Yuri? O Átila, o Uno? Que isso, cara? Ô, Yuri, falar nisso, cara, eu queria chamar alguém do seu esporte também pra cá, né, velho? Alguém do seu esporte. O esporte do Yuri aí. O Yuri é árbitro de futebol americano, cara. Queria chamar alguém do seu esporte pra conversar com a gente também. Seria bem bacana aí. Ou pode ser alguém também envolvido com o esporte, não precisa ser o atleta também. Às vezes o atleta nem gosta de falar. Mas seria bem bacana falar sobre regras, falar sobre tudo o que acontece, né? Seria bem bacana. E é um público diferenciado, né? Opa, a Beatriz também presente. A Beatriz sempre está nas nossas lives aí. Obrigado, Beatriz. Muito bom também. Manda umas perguntas legais. O rei dos Unos, é isso mesmo. Verdade. É isso mesmo. Agora entendi a brincadeira. Já estão aí preparados aí para as perguntas? Se eu conecto ela aqui, vou convidá-la para ver se ela vem. Obrigado, Beatriz. Obrigado mesmo. Legal, né?
Puxa, cara, você não tem noção quem que me chamou hoje, quem me respondeu hoje, mas infelizmente, dois, né? Dois me responderam hoje para as nossas lives, mas não podem participar aí. Um é o Edinho, filho do Pelé, ele comentou que ele não tá evitando fazer lives aí por causa do pai dele, né? Para evitar perguntas sobre o pai dele, mesmo eu falando que não ia fazer, ele pediu para segurar um pouco. E o Naubert, velho, nosso capitão aí da seleção brasileira de vôlei, também respondeu. Então, ficamos sem ele. Mas está ela aí, a convidada de hoje, tá chegando aí. Boa noite, Thay. Muito prazer aí falar contigo nesta noite aí de segunda-feira. Bem bacana. Obrigado, viu? Primeiramente, obrigado por estar aí com a gente aí nas nossas lives aí. Imagina, um prazer estar aqui contigo, contar um pouquinho da minha história. Verdade, eu até brinquei, falei, o pessoal tá acostumado, mesmo com mulher também, o pessoal acostumado, passou Daiane dos Santos, passou Fernanda Venturini, passou algumas aí com a gente, vem outras pela frente, mas o seu caso é um caso diferenciado, né? A galera tem muitas, vixe, um monte de perguntas recebi pelo Facebook sobre como que é uma vida de dublê, né? Como é diferente, né? Mas ainda mais mulher, que é bem diferente. Então, para resgatar isso, Thay, eu queria que você viesse lá do início da sua infância, da onde surgiu isso daí para você chegar a ser dublê. Então, isso realmente começou da infância. A minha família toda sempre me influenciou muito em relação ao esporte. Minha mãe, minhas tias, meu tio é paraquedista, minha família toda é militar. Então, assim, essa coisa do esporte sempre foi uma coisa muito presente na minha vida. E aí, um dos meus tios, ele é professor de capoeira. Então, eu sempre tive envolvida com o mundo de esportes relacionados à luta. Eu fiz jiu-jitsu, eu fiz capoeira, eu fazia muay thai. Então, eu já era uma menina meio diferentinha. Diferenciada. Eu sempre gostei dessas coisas assim. E aí, passou o tempo, né? Esse meu tio, que é professor de capoeira, ele já trabalhava como dublê na Record. E aí surgiu lá uma oportunidade, uma cena que precisava e ele me convidou a fazer. E aí eu conheci esse mundo através dele. Era até uma cena de luta, enfim. Como eu já tinha esses conhecimentos, eu fui lá e gostei Eu nunca tinha pensado em ser dublê, entendeu? Não era uma coisa que eu via como carreira, enfim. Não passava pela minha cabeça. Mas depois desse dia, eu me apaixonei pela profissão. Eu falei, gente, olha que incrível isso. Como que eu nunca pensei nisso antes? Mas aí a minha carreira realmente engajou quando eu fui para a equipe que eu estou hoje, da Globo, que é a Max Braz. A gente também trabalha em conjunto com a Delta Dublês. E a minha carreira de dublê engajou quando eu fui mesmo trabalhar na Globo, que foi até a convite de um amigo meu, que é o melhor amigo do meu tio, da capoeira. Dé, um alô para você. Meu tio Cidinho, um alô para você também. E aí que a minha carreira realmente começou a funcionar, quando eu fui para essa equipe que eu tô hoje na Globo. E o interessante, assim, sendo dublê como mulher, é que lá fora as pessoas têm muito uma especialidade, assim. Ah, essa só faz moto, essa é especialista em moto, essa é especialista em água, essa é especialista em apneia. Aqui no Brasil, a gente é meio que um faz tudo, entendeu? A gente tenta conseguir conciliar o máximo de conhecimento sobre diversas coisas, porque assim a gente consegue mais trabalho, entendeu? Então, Sim. depois que eu comecei a trabalhar como dublê, eu comecei a me interessar por outras áreas de esportes que eu nunca tinha feito, como salto ornamental. Eu fiz aula de moto para fazer um filme que eu fiz há pouco tempo, que era de motocross. Eu já andava de moto, já pilotava, mas não o suficiente para fazer um filme. Então, eu fiz um curso e outras coisas assim foram acontecendo e eu fui estudando e procurando, e assim a gente vai meio que adquirindo conhecimento sobre várias coisas. Eu não sou, assim, especialista em muitas coisas, em várias coisas, mas eu sei um pouquinho de cada coisa e assim a gente vai conseguindo trabalhar mais, né? Sim, é Brasileiro é verdade. assim, a gente vai... Verdade. Vai se ajeitando, né? O brasileiro, ele Sim, vai se ajeitando. acaba que a gente fica sabendo um pouquinho de tudo. Mas eu entrei mesmo, assim, se eu for dizer que uma especialidade seria a parte de lutas e os saltos, assim, eu faço salto de ponte, de pedra alta, assim, de morro, mas sempre caindo em água. Então,
essa parte toda de água, eu surfo desde sempre também, assim, é um dos esportes que são mais presentes na minha vida. Então, tudo que é relacionado à água, eu me sinto muito à vontade, entendeu? Então, seria essa um Sim. pouquinho se eu for, Do início, né? da minha, se eu for botar uma especialidade, eu diria que é tudo relacionado à água, entendeu? Sim. É, Normal. É o que a gente estava até comentando antes, assim, antes de você entrar, que é uma coisa totalmente diferente, porque o Brasil, para falar a verdade, ele não tem bons olhos para tal esportes radicais, tanto é que não vem mídia, né? E é diferente, principalmente para uma mulher. Então, até brinquei com uma das entrevistadas, falei assim, poxa, é um esporte, mulher já tem um certo preconceito e tal, mas radicais piorou, porque o pessoal fala, esse esporte aí não dá nada, tal, não sei o quê, e não sabe que é um esporte normal, igual você falou, luta, que hoje está em evidência, e antigamente não era, saltos, que antigamente não era, só foi após as Olimpíadas, o Brás sim, é verdade. conseguiu uma medalha, aí começou a olhar com outros olhos. Então, para você normalmente é uma pessoa peralta que de repente surgiu e falou, ó, tô aqui. Foi bem O por aí, né? bacana, eu vou te falar que o bacana de ser mulher sendo dublê é que a concorrência é muito menor. Ah, Porque é verdade, é ser dublê verdade. para homem, você tem que batalhar muito mais por um papel, você tem que estar muito mais dentro das características daquele ator, eles buscam sempre uma similaridade, você tem que ser parecida com a pessoa, né? De corpo, de pele, de cabelo a gente sempre dá um jeito, tem peruca, é o de menos. Mas de pele, de corpo, de proporções, né? Então, como tem muito dublê homem, acaba que é mais difícil para eles pegar trabalho. Para nós mulheres que são bem poucas, assim, na minha equipe são muito poucas, aí acaba que isso ajuda. No meu caso é ótimo Sim, ter pouca sim, dublê mulher, porque é mais trabalho, entendeu? Mas nisso de sim. esporte, muita gente não sabe muito bem, assim, exatamente o que abrange. Tem muita coisa diferente que você nunca ia fazer na vida, tirando a parte só de esporte, se não fosse dublê. Por exemplo, corpo em chama. É uma coisa que eu nunca tinha pensado que eu ia fazer na vida. E aí, já fiz uma cena de corpo inteiro em chama. É muito legal essas coisas diferentes. Cair na água, ok. Você pode ir ali numa praia e procurar um penhasco e se aventurar. Mas a gente também faz com colchão de ar, que é outro tipo de técnica para cair. Voar com explosão, com fogo. Então tem muita coisa assim que, se não fosse pela profissão, que eu já experimentei fazer, que eu nunca teria feito. Curso de rapel mesmo eu fui fazer por causa da profissão. Então é uma coisa que assim, é uma vida muito interessante, entendeu? É justamente tudo que eu sempre procurei. Eu sempre fui muito do esporte. E essa carreira me possibilita fazer um trabalho que não é um trabalho para mim, é praticamente, sei lá, é o sonho da minha Um profissão, prazer, perfeita. né? É um prazer, né? E É um toda cena, prazer. todo dia que eu vou trabalhar, eu nunca sei o que vai acontecer. Então, essa coisa sabe, de eu chegar lá e saber qual é a cena, isso é muito bom. Nunca É, enjoa. co- Sempre vou trabalhar super interessada. é uma vida de artista, é uma atriz, mas só que sem o roteiro. Chega lá e você tem que descobrir, É né? uma atriz com No, a no parte escuro. boa só. Isso. Olha lá, o mestrezinho falou assim, ó, não existe limite para nós. É verdade, porque você tá ali, você é colocado numa situação que você tem que sair dela. Mestre Cidinho foi dele que eu falei no início. Ele que me levou para fazer o primeiro trabalho de dublê, meu tio, meu mestre de capoeira, minha inspiração total. Beijo, tio. Que bacana, cara. E aí você já falou da inspiração. E o primeiro trabalho? Como que foi o primeiro trabalho? Você chegou lá e falou, meu Deus, o que que eu faço agora? Então, o primeiro trabalho, assim, que realmente conta para mim, que foi uma coisa diferente, assim, de estar com uma equipe imensa ao redor e você rola por mais que tenha sido uma coisa que eu já tinha feito antes, foi um salto de uma ponte, a ponte ali da Marambaia. Eu já tinha saltado de outros penhascos com meu tio, com outro amigo. Enfim, saltar assim de lugares altos é uma coisa meio que comum na minha família. A gente adora fazer isso. A gente fica procurando lugar para saltar. Que Então era uma bacana. coisa que eu já tinha feito várias vezes, mas quando eu fui gravar para fazer um salto com milhões de câmeras, equipe e gente, você tem que saltar exatamente na hora da ação, isso tudo gera uma ansiedade, uma expectativa. Então esse dia me marcou muito. Foi a primeira cena que, assim, para mim realmente contou. Foi para uma série argentina, foi a Supermax argentino.
E foi uma cena em dupla, era eu e um amigo pulando ali da Ponte da Marambaia. Essa cena me Nossa. marcou mais ou menos uns 17 metros. Não pela altura, mas assim, de ponte, eu já tinha pulado muito de pedra, de precipício. Ponte tem uma diferencinha, porque quando você sai do concreto, dá um chicotezinho de ar, assim, por baixo da ponte. Então já deu uma balançada, assim, um ar diferente que eu não tinha sentido. Então, além da pressão da galera, dos câmeras, conta-regra e diretor e tudo isso, rolou essa novidade aí que eu ainda não tinha sentido no ar, que é esse chicotezinho de vento. Mas foi essa cena que foi a minha primeira, que Ó, realmente foi já muito louco. começou uma par de perguntas. Eu falei que teve um monte de gente perguntando. Eu vou pegar a do Yuri aqui, ó. Qual situação mais perigosa que já passou? Situação mais perigosa, deixa eu pensar aqui. Depende do que a gente considera perigoso, assim. Eu acho que a cena que eu fiz foi a que eu me senti, assim, mais... Não vou dizer... Essa provavelmente nem foi a mais perigosa, mas foi a que eu senti um medinho, foi a do Corpo em Chama. Porque... Mulher, né, gente? Eu sou dublê, mas eu sou super, super, hiper vaidosa. E eu fiquei com medo, não foi nem de me machucar, foi de pegar fogo no meu cabelo e na minha sobrancelha. Porque fogo onde pega não nasce mais, né, gente? Então, Verdade. eu tava bem apreensiva com o meu cílio, com a minha sobrancelha e com o meu cabelo. Só que a gente passa um gelzinho antes de pegar fogo e tal. E esse gelzinho, ele é caríssimo. E aí, normalmente, a galera dá uma economizada no gelzinho. Eu praticamente enfiei a cabeça dentro do balde de gelzinho, apavorada, com medo de perder um fiozinho de cabelo, de sobrancelha, mas deu tudo certo. Então, eu acho que pra mim, entendeu? Foi a que mais eu fiquei apreensiva por conta disso, de estética. Vamos dizer assim. E emendando já, qual a maior dificuldade? Qual que você falou, nossa, essa aqui eu não tô preparado para fazer, mas vamos que vamos. Então, como eu te falei, eu estou muito acostumada a fazer altura caindo em água. Eu me sinto confortável quando no fundo é água. Só que eu fui fazer uma queda e ela era frontal, eu tinha que cair assim, né, de cara, e era uma queda em colchão de ar, que não é uma especialidade minha. Parece bobeira trocar o fundo de água pelo colchão de ar, mas não. Então, Tem me diferença. deu... tem bastante diferença. E cair de cara também, você fica um pouquinho preocupado com o pescoço, fiquei com uma Uhum. torcicolozinha no dia seguinte, porque a gente nunca grava a cena uma vez. Se fosse uma vez, seria incrível, mas não, a gente sempre repete a mesma cena umas 5 vezes no bom. Nossa. Então, essa cena que eu caí do colchão de ar devia ter uns... Não era tão alto comparado a uma cena de água, mas por ser colchão de ar, o impacto é um pouquinho maior, devia ter uns 12. E eu tive que fazer ela umas 5 vezes assim de frente, então essa foi uma cena que eu fiquei meio assim, caraca, de novo, jura? Não tá boa ainda nessa? Mais uma. Ai, mais uma, Você não vê vamos a hora mais de uma. acabar, fala, meu, chega. Vamos mais uma, ok. A gente faz mais uma. Olha lá, o Ed da live perguntou, você faz parkour? É parkour? Como que Parkour. chama? Parkour. Isso, parkour. Então, eu faço, não é uma coisa que eu seja muito boa ainda. Eu comecei a fazer a convite de uma amiga minha, dublê também, a Lai, linda, que tá até aqui, pertinho de mim. Se quiser, pode Ela aparecer na live, não tem problema. tá convidada também. Enfim, a gente tem muito. Essa minha amiga que trabalha comigo, a gente tem muito disso de trocar experiência. Eu passo muito do que eu sei de luta, que é uma coisa que eu trago desde a infância, e ela me ensina as coisas que eu não sabia. Ela é atleta de ginástica olímpica, de GRD também, desde a Puxa, que infância, legal. Legal. competia. Então, ela tem um controle corporal, assim, muito incrível. E a gente, inclusive, a gente não era muito amiga antes, a gente era meio rival, porque ela era de uma empresa e eu de outra, da Globo. E a gente meio que queria ser as pontas, assim, e queria, né? A gente tinha meio que uma rivalidadezinha. Só que depois, quando a gente gravou uma cena em conjunto, eu e ela, uma cena de luta, nesse dia a gente brigou real, né? A cena ficou muito verídica. Logo... Gente, foi tenso esse dia. Logo depois, eu não sei, aconteceu um estalo e a gente ficou amiga. Tipo, por que a gente vai brigar, né? Vamos trocar informação, porque já que você, né, é tão boa, né? Vamos dizer assim, que ela é boa pra caramba mesmo, né? Irritante de boa. A gente começou a fazer essa troca de conhecimento. E aí, o parkour foi uma coisa que ela trouxe pra minha vida. E eu comecei a treinar com ela, já tem 1 ano mais ou menos. E o parkour é uma coisa que, assim, acrescenta muito na profissão, porque tem muita cena que a gente usa conhecimento de parkour. Eu gravei um filme também há pouco tempo que tinha uma escapada, assim, por telhados. O cenário era uma favela e a gente ia fazendo uma fuga por telhados. Se não tivesse ela me apresentado o parkour, eu não teria pego esse trabalho. Então, assim, o parkour realmente, como dublê, me acrescentou, me trouxe muito, entendeu?
Puxa, que legal, cara. Isso que é legal, né? Tipo assim, a troca de conhecimentos, né? Sim, Ela te traz foi uma muito forma mais e você inteligente a gente virar amiga do que continuar unir. como rival. Unir, verdade, mas é sempre. É que a galera, a visão é bem diferente, né, do Brasil. Não dá para entender, às vezes, não é rivalidade, ele somente está num time diferente, cara. A gente traz isso pro esporte sempre, Kai. Eu sempre comento e sempre vou nas transmissões, eu sempre falo, cara, eles não são inimigos, eles só estão defendendo cada um o seu lado, entendeu? Não são inimigos. E isso daí é uma coisa que eu acho que vaidade, no seu caso aí da sua profissão, acho que é a pior de todas, né? Era. A gente tinha muito atrito. Já era uma coisa conhecida, assim, que a gente não se bicava muito. Eu acho que botaram essa cena pra gente fazer essa cena de briga de propósito, pra ver se a gente se entrosava. Deu certo. Que bom, né? Que bom. E dentro desse do aspecto que você está comentando, até de uma brincadeira, a gente comenta muitas resenhas aqui, muitas coisas que engraçadas ou inusitadas que vocês viveram. Meu, eu acho que nessa profissão, acho que é diário isso aí, né? Não, total. Às vezes a gente vai fazer uma cena de queda e cai de verdade. É, às vezes é um rolamento na escada que a gente projeta numa maneira na nossa mente, não, eu vou cair aqui, eu vou rolar ali. Só que chega na hora, você rola real e a coisa fica boa. Então, assim, tem muita coisa que vai acontecendo no natural e rola. A gente, às vezes, planeja uma coisa. No filme que eu fiz de moto, de motocross, tinha uma cena que eu era empurrada pelo meu amigo. Assim, a gente vinha em velocidade de moto, era uma cena de perseguição. E aí ele me empurrava e eu caía era para eu cair para trás, né? Teoricamente, eu Uhum. deveria dar uma cambalhota caindo para trás. Aconteceu completamente o contrário, eu caí para o lado, mas rolou, foi feita de primeira a cena. Às vezes quando você acerta, manda você fazer 3 vezes igual. Nessa eu errei e de primeira o diretor falou excelente. Então acontece muito disso. Às vezes a gente projeta na mente que vai ser uma coisa e acaba sendo outra. Rola muito E, mesmo. e dentro desses todos que você comentou, é lógico, né? Você já falou do fogo. O do fogo foi o de maior risco que você acha para você? Ou teve um outro? Então, se eu for, eu acho Risco, que risco assim, mesmo, assim, de você risco falar. mesmo, Risco, foi um risco, de verdade. penhasco. Foi um penhasco de 20 metros em Minas. Esse penhasco era o que tinha mais risco. Mas, como eu já te falei, que pular de altura é uma coisa que eu não, que assim, que eu me sinto um Normal. pouquinho mais confortável, eu acho que para mim não foi o de maior risco. Como o fogo era uma coisa que eu não estava acostumada, o fogo para mim foi mais de risco do que o penhasco. Mas teoricamente falando, o penhasco teria mais risco, porque uma queda nessa altura, qualquer deslizezinho, se você cair um pouquinho errada, você ou se quebra ou morre, né? Porque é uma altura muito. Se você não entrar muito Verdade. perfeitinha, é uma pancada forte. Então eu acho que de risco Verdade. real, essa foi o maior risco. Mas não na minha mente. Para você, você tirou de letra, mas era o de maior risco. Como Sim, é. profissional, era o de maior risco. Olha É, eu lá, acho que sim. o Robson perguntou: já se machucou ou alguma dublê machucou de verdade sério, assim, que você Então, vivenciou? eu fui atropelada por uma carroça na cena. A cena era Nossa, essa, né? Eu tinha que ser atropelada por uma carroça. E aí, nessa de repetir, o meu amigo que estava pilotando, cavalgando no cavalo, trazendo a carroça, ele falou assim: Thay, não se mexe que eu vou passar mais perto. Eu, beleza. Deixa para fazer a impressão de que caiu um pouquinho depois, que eu vou passar um pouquinho mais perto. Eu falei, ok. Só que nessa ele passou realmente muito mais perto e ele atropelou meu pé com o cavalo. Eu puxa. tomei uma pisada do cavalo. É, eu achei que eu tinha quebrado o pé, estraçalhado o meu pé na hora. Eu super achei que eu tinha estraçalhado o pé. Só que, por incrível que pareça, Deus me abençoou muito nesse dia. Eu não quebrei um. No dia seguinte, não. No mês seguinte, assim, eu num treino para uma cena, porque a gente estava para começar a gravar uma série de zumbi para Netflix e tal. Eu num treino de giro, de mortal para trás, eu quebrei o pé em 2 partes, treinando. Aí você vê, Nossa. de uma vez só eu quebrei o pé em 2 partes. Numa cena que eu realmente achei que eu tinha quebrado o pé, que eu fui atropelar, pisoteado por um cavalo, não quebrou. Não aconteceu nada.
uma cena que eu tava treinando ainda, ensaiando de giro de mortal pra trás na areia, eu consegui quebrar o pé em duas partes. Então isso é muito relativo mesmo, é o dia de se quebrar, eu acho. Verdade. É o dia de Verdade. dar ruim. É, é verdade. E aí, como que foi pra você? Você chegou a ter algum ator ou atriz que você era bem fã e de repente você foi lá e teve que trabalhar com ela? Assim, eu não sou muito de. Eu não sei te explicar. De tanta gente estar ali trabalhando, eu não sou fã, assim. Qual é o nome daquele ator que a gente fez agora a última novela? Aquele mais velho? Parece. Tá? Voltou? Ó, voltou, voltou. Tinha parado aqui. Olha, Antônio Fagundes. Tava aqui Ah, o pensando Fagundes. qual ator que eu. Sim, ele foi um ator que eu fiquei, nossa, que legal, tô gravando com ele. Porque assim, eu não sou muito de ser. Eu acho que esses atores assim mais antigos, com mais bagagem, eles causam alguma coisinha assim, um impacto, entendeu? Sim, sim. Seria o Fagundes, com certeza. E normalmente são os que mais te deixam sossegado. Sim, Normalmente é nossa, é isso. incrível, um querido. Você vê que ele é assim, é super fácil pra ele fazer, né? Falar qualquer Sim, coisa, ele é. sim. E assim como há em todas as profissões, você até brincou com a sua nova, assim, com a sua amiga de hoje, que era rival antigamente, existem rivalidades até de empresas, né? Infelizmente acontece isso, como no esporte em geral também acontece. É, chegou a alguma situação de a pessoa chegar até te prejudicar numa cena para poder ganhar o papel ou fazer alguma coisa desse gênero? Não, olha, não, porque assim, essa minha amiga, a gente é de equipes diferentes, mas a nossa equipe se fundiu, a gente trabalha junto hoje em dia. A Ah, nossa não, não. rivalidade era Nem tô pessoal falando mesmo. dela, tô falando de outras agora. Agora, tipo, de outras. Outras, você acha que Não, às vezes. Não, né? É unida, porque né? o que Tipo acontece é assim. o... Não, não é nem que é unida. O que acontece é o seguinte: cada produto, cada novela é de uma equipe determinada. Então a gente não se mistura muito. Eu e essa amiga, a gente se mistura Entendi. porque as nossas equipes É da são mesma. fundidas, assim, elas são equipes que se uniram. Então a gente Sim. compartilha trabalhos, tipo uma novela que tem gente dessas duas equipes participando. Mas Uhum. com outras equipes isso não acontece, porque aí eles estão em outros produtos, em outras novelas. A gente Entendi. não trabalha com eles, assim, entendeu? Então, normalmente a gente está só entre essas duas equipes mesmo. Sim. E todo mundo é bem, bem amigo, a gente se adora. Assim, Que essas duas bacana. equipes dá tudo certo. Fera. Os E meus qual dois que é a maior. chefes são incríveis. Puxa, isso aí é o melhor. Ambiente é a melhor coisa, né, Taim? Sim, teve A, uma cena a assim ambi... que me marcou, foi uma cena que eu fiz também de fuga em carroça, que eu consegui essa proeza de trabalhar com meus dois chefes na mesma cena. Essa cena eu fiquei orgulhosa de mim, porque é, Puxa. est- estar em cena com os dois mestres assim das duas equipes, sabe? Eu estar nessa cena como, sei lá, assim, de intrusa ali, né? Porque os dois mestres na cena e eu fiquei, gente, que cena incrível que eu tô fazendo com eles dois. Então, eles são, assim, pessoas realmente. Eles são muito bons em tudo. Então, foi muito incrível fazer essa cena com eles dois juntos, que é uma coisa completamente atípica, tá? Os dois chefes na mesma cena. Isso não acontece. Sim. Sim, Eu tive verdade. É essa muito, sorte. Eu tive muito essa difícil e sorte. Eu conseguiu. consegui Conseguiu gravar a uma cena proeza. com eles dois. Verdade, verdade. E, Inclusive ó, para uma novela que não começou. Inclusive é para olha, uma já tá novela que dando um vai ao furo. ar ainda. Vai ao ar ainda. Parou, as Pode gravações adiantar pararam pra por causa da. gente? Na... Spoiler não pode. Não. Mas daqui a pouco ela vai ao ar. Parou as gravações por causa da quarentena. Estamos Sim, torcendo sim, para sim, voltar, né? sim. E deixa eu te falar, já falaram alguma coisa de volta? Quando volta, se falaram alguma coisa ou não? Não chegaram a falar? Olha, especulamos assim que de repente fim de agosto comecem a voltar as gravações, pelo menos dos produtos que já estão no ar.
Eu acho que por Sim. aí. E de todas que você gravou, o que você prefere gravar? Eu amo gravar Filme, época. época? Ah, filme é totalmente diferente do É que gravar totalmente novela, diferente. é outra vibe. Normalmente a gente, assim, quando é fora do Rio é mais legal ainda, porque você viaja com a equipe, você fica ali 1, 2, 3 meses só com aquele pessoal, então vira, sabe, uma super, sei lá, é um time, assim, fica uma famíliazinha ali por 2 meses, é outra vibe gravar filme, entendeu? E é tudo muito mais de improviso, em novela é tudo muito Uhum. mais calculado, é Sim, premeditado, no sim. filme vai mesmo que na emoção, assim, vai acontecendo, então sempre eu vou preferir filme, mas não é toda hora, o dia realmente Projac, mas filme é nossa, filme é maravilhoso. Mas enfim, assim, falando de novela, o que eu prefiro gravar, eu gosto de gravar época. Eu Uhum. amo gravar época. Porque normalmente as cenas que a gente faz de época ou são de luta, usando espada, esses instrumentos medievais, que é muito legal, ou cenas a cavalo, que é uma das coisas que também são uma das coisas que eu mais faço, assim, como dublê, porque eu também já tenho uma coisa com cavalo, Uhum. assim, há muito tempo. Quando eu era adolescente, eu tinha um tio, sempre esses meus tios, né? É Que ele era ótimo, da né? cavalaria da polícia montada, então ele me levava para fazer aula de equitação. Então eu já tenho uma intimidade com cavalos assim de que vem de muito tempo. Então essas cenas a cavalo sempre é muito legal, queda de cavalo, empinar, tudo isso é muito legal de gravar. E aqueles figurinos incríveis, maravilhosos, aqueles cabelos lindos que a gente faz, eu adoro gravar época. Verdade. E, inclusive, tá passando, né? Tá reprisando novelas de épocas. E, meu, parece que, não sei, parece que te traz uma essência, assim, de antigamente, que era as coisas vistas de formas diferentes. É muito diferente. Até para quem assiste, é totalmente diferente. Até para nós que somos telespectadores, nós amamos época. Respondendo uma pergunta ali, qual foi o trabalho de maior realização para você? Foi um filme que eu fiz. Esse filme já tem uns 3 anos. Motorrad, tá? Acho que no Canal Brasil dá para ver ainda. E eu me senti realizada porque foi um filme de motocross. E como eu disse, eu já pilotava moto, mas Uhum. motocross não. Era uma coisa que eu nunca tinha feito. E o meu chefe me escolheu para esse trabalho, eu fiquei muito lisonjeada, porque eu falei, Puxa, gente, é de motocross, eu só sei pilotar moto comum no asfalto. E aí eu entrei num curso intensivo de motocross por 2 meses, todo dia, e eu fui achando que eu estava pronta. Eu tinha feito esse curso aqui pelo Rio. Só que eu cheguei em Minas, as trilhas lá são nível hard, assim, nível profissional. Eu falei, meu Deus, eu sei. olha isso. E assim, lá eu me superei. Eu fiquei orgulhosa de mim porque era uma coisa que não era a minha especialidade e eu dei o meu máximo e o filme ficou incrível. Então, assim, foi o trabalho de maior realização, porque eu realmente me esforcei para aprender num tempo mínimo todas aquelas coisas necessárias e eu fui a única dublê mulher do filme. A gente levou 8 dublês homens e só eu de mulher. Puxa. Então, assim, todas as cenas femininas fui eu que fiz. Então, num todo, assim, esse trabalho foi o que eu fiquei mais orgulhosa por conta disso. Porque eu consegui dar conta de todas as cenas que eu tinha que dar e consegui fazer tudo que eu tinha que fazer na moto, nesse terreno que é completamente diferente de um asfalto, de você andar, pilotar uma moto comum, entendeu? A gente subia Uhum. paredes, assim. Então, foi uma coisa que realmente eu fiquei realizada com esse trabalho. Puxa, que bacana. E aí, já na sequência, a menina perguntou: dá dicas como fazer para virar uma dublê. Então, para virar uma dublê, primeiro você tem que gostar muito de esporte, né? Ter Uhum, aquela coisa assim, porque assim, em momentos de risco, de pressão, às vezes você é muito bom numa coisa, mas você não funciona muito bem sob pressão. Então, isso eu verdade. acho que é o principal para você saber se daria para você ser dublê ou não. Se num momento de tensão você é uma pessoa que fica calmo ou se você é uma pessoa que perde um pouquinho o controle e dá uma desesperada, digamos assim. Então, Uhum. se você for do tipo de pessoa que, sob pressão, consegue contornar e ficar calmo, você é uma boa candidata. Você pode procurar alguma equipe de dublê, fazer um curso. Porque, assim, eu acho que aqui no Rio não tem um curso específico para dublê. Mas se você tiver. Tem workshop, a Lai falou aqui, mas não é a mesma coisa. Você tem que Uhum. realmente procurar uma equipe e aí
vai ser feito algum tipo de teste para ver se você já tem... Porque assim, não tem como você entrar sem saber nada. Você entra numa equipe porque você já é bom em alguma coisa Sim. por indicação, normalmente. Entendeu? No meu caso, eu fui indicada para fazer um teste para essa cena de pular de altura. Então, era uma coisa que já era uma coisa que eu sabia. Então, se você tiver já, assim, algum conhecimento bom em algum esporte, é bacana você procurar uma equipe de dublê e fazer um teste. E aí, se for interessante para a equipe, eles te pegam e vão te passando, de acordo com a necessidade, outros conhecimentos, né? Sim. E você sentiu alguma diferença de sair da Record e ir para Globo? Ah, total. A Na pergunta foi verdade, na brincadeira, porque eu sei que é muita diferença, é muita sim. situações, porque amigos também já saíram da Record, foram para a Globo, falou que a estrutura da Globo é sensacional. Eu nem. Ai, eu não queria, assim, falar de uma forma de não ficar. Sim, sim, Para ficar. sim. Mas, assim, Deselegante, né? exatamente. Mas eu só realmente conto a minha carreira como profissional. Ela, assim, realmente engajou quando eu fui para Globo. É Sim, realmente muito sim. diferente. Não tem comparação. Assim, o Vamos mudar o foco, então. Foi é. diferente morar de São Paulo para o Rio? Então, eu nunca morei em São Paulo. Eu sempre morei Não, no Rio. Nunca morei em São Paulo. você Eu gravava sempre e voltava? Não, sempre as gravações sempre foram aqui mesmo. Sempre Ah, foram no sempre foi no Rio. Rio. Sim, nunca morei em São Paulo, sou carioquíssima, não saio daqui de jeito nenhum. Puxa! Eu pensei que as gravações da Record eram em São Paulo. Não, é aqui pertinho, Vargem Grande. É sempre aqui, foi sempre aqui no Rio. Mas assim, eu acho que todo trabalho tem que te inspirar de alguma maneira. E quando eu fui trabalhar com a equipe que eu tô hoje, o Javier, que é o meu chefe, ele é uma pessoa inspiradora, entendeu? Ele é incrível. Uhum. Ele fez vários filmes lá fora, ele fez Hulk, ele fez Troia, ele fez coisas que você fica assim, meu Deus, imagina como não deve ter sido participar desse filme, ter feito um filme tão incrível como esse. Então ele é uma pessoa que me inspira, que, sabe, é diferente, não tem Sim. como comparar. E como foi cair? Você já falou lá atrás de um esporte que para você é vida, né? Que é o surf, que é diferente também. Como que foi cair pro surf e esse esporte tá na sua vida até hoje? Então, o surf vem de muito, muito, muito mais cedo. É, Uma vizinha minha, olha como é que eu fui surfar a primeira vez. Uma vizinha minha que era minha melhor amiga na época, eu tinha, sei lá, 16 anos, 17. Ela começou a namorar um menino que era surfista. E aí ela ia sempre pra praia, ficar olhando o menino surfar, e ela ficava lá na areia, entediada. Até que um dia ela falou assim: ai, amiga, vamos comigo pra praia e vamos tentar surfar, porque sozinha eu não vou querer. Mas aí você vai comigo e a gente tenta surfar. Falei, tá. A gente foi e, assim, a gente se apaixonou no primeiro dia. Dificílimo, a gente ficou séculos para conseguir ficar em pé, enfim. Mas foi assim, desde os 16 anos, por incentivo dessa minha amiga que começou a namorar um surfista. E aí a gente começou Puxa, a ir à praia e tal. Então eu surfo desde os 16, 17 anos. É uma coisa. E eu moro perto da praia. Então é uma coisa real. Se tem uma coisa que é constante, assim, é o surf, porque não tem comentário. Surf é a melhor coisa do mundo. Só quem surfa e pra, sabe. é verdade. E para você sentir essa diferença quando. Porque assim, ó, um exemplo, tá? Vou dar um exemplo. No futebol, o pessoal fala que passar pelo futsal ajudou a jogar bola. No voleibol, jogou nas escolas, ajudou. O surf, acredito que ajudou muito para você ser dublê, né? Sim, então, no que o surf me ajudou foi na apneia. E na calma de estar na água. Porque, por exemplo, eu gravei uma cena a 8 metros, uma cena constante, que a gente gravava a cena lá no fundo, aí vinha o apoio, dava um pouquinho de ar, aí saía, a gente continuava gravando. É, tem poucas dublês que fazem cenas de apneia, justamente porque a água é uma coisa que deixa a maioria das pessoas nervosa. E para mim é o Sim. contrário. Geralmente, quando a cena envolve água, eu fico, nossa, que bom, hoje tem uma cena em água, nem acredito. Para mim assim, é tranquilo fazer cena em água, eu me sinto à vontade. E eu acho que eu me Uhum. sinto tão à vontade por conta do surf, entendeu? Porque Entendi. eu sempre estive tranquila, assim, em tudo que envolva água. Até essas cenas de saltar e tal, quando tem água no Uhum. fundo, eu já fico, é outra coisa, eu já fico em paz, sabe? Olha lá, o seu tio até comentou, surf e capoeira. É, Porque raiz os é essa. dois.
A raiz é essa, desde sempre. E, nossa, dois esportes totalmente que você lida com o corpo. Você não tem assim, total. A junção é total. E Para deixa eu toda te... cena, o controle corporal, o domínio corporal, né? O conhecimento, assim, do Verdade. seu corpo é fundamental. E, com certeza, equilíbrio no surf e manejo do corpo da capoeira, isso daí me ajuda demais em tudo. Só faltou o yoga, né? Não pratico yoga, mas acho incrível. Minha mãe tá Não, tô falando falando, que me só levou pra faltou o yoga para ter natação um o... ano, verdade. É. E planejou alguma coisa para fazer fora do país, como dublê? Planeja alguma Então, coisa? eu tenho uns amigos, umas pessoas que eu tenho contato lá fora. Eu tenho muita vontade de fazer um curso com uma pessoa que eu conheci até o trabalho, ele é dublê também pelo Instagram, e é um curso em cavalo, para você fazer movimentações a cavalo, para você fazer queda mais legal, empinar mais legal. Eu tenho vontade de fazer esse curso lá na Califórnia a cavalo, com essa E pessoa que já... é dublê. Ah, legal. E ele comenta alguma diferença de fora do país e dentro do país? É muita diferença? Você sabe? É, né? É. É muito diferente. De Chegar técnica, um... assim. Tanto que eu gostaria de fazer esse curso com ele por isso. Eu vejo os vídeos dele e eu falo, gente, que incrível. Eu tenho que conseguir fazer isso um dia, eu tenho que ir lá fazer esse curso. Eu queria muito ser tão boa assim. Um outro curso que eu tenho vontade de fazer é Precision Driver, para fazer essas cenas de drifting com carro, essas cenas de precisão mesmo, entendeu? Sim. De atropelamento, mas como pilota. Eu faço um atropelamento hoje em dia, mas sendo a atropelada. Eu gostaria de ter essa habilidade de fazer como a motorista, entendeu? Em carro. Entendi. É uma coisa que eu tenho vontade de fazer. E eu não se encontra esse curso de precisão aqui no Brasil. Também seria uma coisa para fazer fora. Entendi. E como você lida com a fama? O pessoal te vê, compara, te para, eles chegam a reconhecer você? Não? Não reconhece, né? Não, a gente não mostra. Na verdade, como dublê, a gente é a que não aparece. Ninguém nunca nem sabe que a gente está ali. E o bom é justamente isso. Quando você não nota que entrou a dublê e que saiu a atriz, aí você fez o trabalho bem feito. Se deu para ver papel. se deu para ver que entrou a dublê, é porque eu fiz alguma coisa errada. Então, a gente nunca aparece rosto, essas coisas. E teve alguma situação cômica aí sua que você passou e você fez todo mundo dar risada? Deixa eu pensar. Olha, de dar risada, normalmente é queda, que você faria uma queda, mas você acaba realmente sofrendo a queda. Aí acontece, porque as pessoas percebem que a coisa foi verdadeira, entendeu? Acaba acontecendo uma queda assim que você planejou cair ali, você tropeça antes, aí acontece essas coisas. Mas normalmente as cenas a galera não fica muito pra rir, não. Fica todo mundo meio tenso, assim, no set. Sim, Quando a sim. gente vai fazer alguma coisa. Dentro de, assim, teve uma mudança, você já pegou essa geração da mudança das redes sociais. Ela te ajudou profissionalmente, as redes sociais? Olha, ajudar, assim, eu não ganhei um trabalho, eu não fiz nenhum trabalho por conta da minha rede social ou não. Mas o Sim. que eu acho de bacana de ter a rede social é justamente esses contatos que eu te falei que eu fiz lá fora. Esse curso que eu gostaria de fazer a cavalo, esse curso de Precision Driver, eu também conheci as pessoas, todas essas pessoas, esses dublês eu conheci através das redes sociais. Então eu acho bacana a rede social no âmbito de trabalho por isso, porque a gente consegue se conectar com pessoas que a gente jamais se conectaria, entendeu? Sim. Eu fiz amizade com algumas meninas que fizeram Pantera Negra e eu achei, nossa, é incrível o Insta dela, ver as coisas que elas já estão fazendo por lá e poder me inspirar em uma coisa ou outra, num tipo de movimentação. Então, conhecer o trabalho de outros dublês, eu acho que é a parte principal das redes sociais para mim, hoje em dia, entendeu? Esse contato com a galera que faz a mesma coisa. Porque aqui, é o que eu tô te falando, aqui no Brasil, realmente, não é uma profissão que você vê, que tenha muitas mulheres. A gente não tem muita referência feminina para se inspirar como dublê aqui. Então, eu consigo buscar isso das meninas lá de fora. Então, é para isso, mais ou menos, que eu vejo de vantagem em ter a rede social voltada para o trabalho.
Sim, eu comentei porque normalmente todos os entrevistados eles comentam que melhorou a visibilidade dele, melhorou, principalmente no caso de vocês que não aparecem, né? Então, no sentido de expor um trabalho para a galera conhecer melhor. Então, foi nesse sentido aí. Mas é isso mesmo, a visão é essa. Redes sociais para melhorar mesmo a comunicação com pessoas que você às vezes era inatingível e acaba Sim. sendo, né? E dentro de agora, você já dublê e tal, você tem alguma inspiração que você fala, cara, eu me espelho nesse tipo de dublê? Tem um nome aí? Então, não vou dizer que tem um nome, mas tem especialidades que me impressionam. Toda cena a cavalo é uma cena que eu fico assim, caramba, essas séries da Netflix que a gente vê, várias perseguições incríveis a cavalo, que eu queria que tivessem mais aqui, mas a Nossa. gente não tem, assim, tanta ação a cavalo quanto essas séries que a gente fica vendo. The Last Kingdom, eu Uhum. comecei a conversar com um dos dublês, que inclusive é esse que eu quero fazer esse curso a cavalo. Ele fez The Last Kingdom, eu fico, gente, olha isso, olha que incrível essas cenas a cavalo. Então, eu queria que a gente tivesse mais oportunidade de ter cenas como essas que eu vejo lá fora, que não rola aqui. De repente, porque a gente também não tem esse tipo de curso que tem lá aqui, enfim. Cenas a cavalo Estrutura, né? sempre. Estrutura, exatamente. Não é Às uma vezes é coisa. um pouco de estrutura, né? Sim. E além dessas cenas a cavalo, as cenas de moto, né? De perseguição em moto, que são incríveis, e tem mulheres incríveis que fazem lá fora. E é uma coisa que me impressiona, normalmente. Cavalo e moto, eu fico. Nossa, que incrível. São as coisas que Você, eu. você já comentou de várias situações que de mulher, né? Ser mulher, tá no meio de homens, tal, não sei o quê. Você já chegou a ter algum preconceito por ser mulher dentro do dublê ou assédio? Não, assédio não. Assédio nunca percebi, nunca tive. Mas certas cenas, assim, mais perigosas, inclusive, é, no Projac mesmo, muitas cenas femininas que eram cenas consideradas muito perigosas eram feitas por homens magrinhos e baixos, porque eles achavam que não tinha dublê mulher para fazer aquilo. De repente, assim, um atropelamento ou uma queda de altura, corpo em chama, isso eram cenas que não tinham dublês femininas para fazer. Então, normalmente, quem Uhum, fazia era um dublê homem com mais franzino e tal. Só uhum, que eu tenho 5 anos de carreira. De um pouquinho menos, de um pouquinho mais, na verdade. Eu acho que de uns 7 anos para cá começaram a surgir mais dublês mulheres. E aí a gente conseguiu, aos pouquinhos, ir provando o nosso valor, né? Não, a gente consegue fazer essa cena, dá para fazer. E meio que ganhando a confiança dos nossos chefes, digamos assim, para eles verem, não, ela faz essa cena, eu não vou botar um homem para fazer, ela consegue fazer. E aí, tipo, já teve, assim, de chegar para fazer uma cena e o diretor meio que não falar nada, mas te olhar, tipo assim, é ela mesmo que vai fazer a cena? Mas nunca ninguém falou, mas eu já senti em algumas cenas mais perigosas olhares, mas graças a Deus deu tudo certo, a cena foi bem feita, mas hoje em dia já não acontece mais. Eu acho que isso uhum, acontecia uhum. mais no início de carreira, porque era mais incomum realmente Sim, mulher dublê. Graças a Deus, sim. agora a gente conseguiu conquistar o O espaço. espaço, né? E a É confiança, né? Dos verdade. Ah, diretores e dos nossos próprios chefes, assim, deles saberem, não, ela faz isso. Pode botar que ela sim. vai fazer, entendeu? Sim, mostrou e mostra aí que dentre vários homens você consegue fazer várias coisas que nos olhos, às vezes, de um machista olha e fala, não, ela não vai conseguir mais, já provou, já está consolidada aí no mercado, né? Ô Thay, você não acredita, vai dar 1 hora que nós já estamos conversando aqui. Você acredita que já vai acabar a nossa live? Daqui a Caramba! pouquinho? Papo bom é muito Passa rápido. rápido! Muito rápido. Muito rápido. Meu, para finalizar, eu falo 5 palavras e aí Tá, você diz o que vier na sua mente. Não precisa ser uma palavra para você responder. Você pode falar o que você quiser, tá bom? vamos lá. Família, Amor, esporte, fundamental. luta, Luta desde sempre. surf, Vida, surf é vida. ser dublê é Ser dublê é um sonho realizado.
Que bom, meu. Thay, acabou nossa live, infelizmente. Vai se encaminhando aí Show! pro final. Meu, muito bom bater um papo com você, te conhecer, jogar pra Adorei galera também, conhecer querida. você. Muito obrigado mesmo aí por essa uma hora aí, um bate-papo super descontraído. Muito obrigado mesmo por estar aqui com a gente, viu, Thay? Valeu, querida. Adorei também passar um pouquinho desse mundo que quase ninguém conhece a respeito. Adorei conversar contigo, tá? Foi um Show de bola. prazer. Não, e teve pessoas aqui que até que assim, que estão no meu, mas são fora do país, e o pessoal adorando aí, mandando abraço. Muito, foi bem bacana aí, viu? Os comentários. E o Ed da live pediu para você mandar um abraço para Hortolândia, que tá ligado aqui, que é interior de São Paulo. Ô, galera, um beijo, um abraço para vocês aí, hein? Um abraço do Rio de Janeiro. Meu, legal, um abraço, Thay. Muito obrigado, viu? Valeu, querido. Adorei. Prazer. Beijão. Se cuida. Beijo. Show.